Se quiser tirar, pode tirar. Queridos irmãos, santos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quero externar minha alegria de poder estar aqui participando deste culto. Haja vista que faz um certo tempo que não tenho tido esta oportunidade, este privilégio de estar na igreja na terça-feira, devido à minha atividade junto ao seminário. Eu ensino em João Pessoa nas terças-feiras, mas hoje eu tive a felicidade de gravar a aula ontem, antecipamos e estamos livres, então vamos à igreja. Quando eu disse que viria à igreja, o pastor disse: eu quero lhe dar uma missão. Aí é brincadeira, irmãos. Os irmãos, oreis por nós para que o Senhor nos ajude com a sua graça. Eu quero ler desse texto que o pastor leu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. A primeira carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu por volta do ano 57 da era cristã. Ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. A igreja de Corinto, de acordo com a própria carta, tinha sábios e ignorantes, ricos e pobres, judeus e gentios. E essa igreja, ela estava em um local privilegiado, porque estava na região da Europa, na Acaia, num local de divisa. Tem um istmo até hoje, que é uma cratera entre as montanhas, e tem águas no centro que passam navios cargueiros. E era uma cidade comercial por ter dois portos, um do lado leste e do lado oeste, que atraía pessoas do mundo todo. Tinha muitos escravos nessa cidade, um comércio muito amplo, um politeísmo, muitas crenças, muitos deuses, inclusive um templo dedicado à prostituição, com mais de 1000 sacerdotisas prostitutas. E foi um local que Paulo chegou lá com temor e tremor. O apóstolo Paulo descreve somente isso acerca desta cidade. E ele enfrentou muitos embates espirituais para pregar o evangelho em Corinto. Foi necessário que o próprio Senhor Jesus se revelasse para ele e disse: tinha muita gente naquela cidade. Então Paulo, ele foi conscientizado pelo próprio Senhor que ele iria operar maravilhas, e floriu uma igreja em Corinto. Essa igreja cresceu, se desenvolveu, foi uma igreja receptiva ao Espírito Santo, de sorte que ela gozava de ter o privilégio de todos os dons estarem atuando dentro da igreja de forma intensa, ativa. Que faltava era um padrão normativo, cuidado com os dons. Também havia problemas de prostituição, porque os gentios não tinham código de ética como os judeus para direcionar a sua vida, e isso dificultava. Vinham para o cristianismo e pensavam que tinham que continuar com os mesmos padrões mundanos. E Paulo teve que tratar com todos os problemas. Ele recebeu informações da família de Cloé, e depois uma equipe do obreiro Estéfanes com uma carta cheia de perguntas para Paulo, e ele responde. Mas uma das questões em pauta, que está aqui no capítulo 9, é que já havia pessoas dentro da igreja questionando se Paulo de fato era um apóstolo. E Paulo, ele já vai responder na primeira carta, defendendo o seu apostolado, e vai dar as evidências que de fato ele é um apóstolo. E eu quero falar nesta noite, nesse capítulo 9,
intitulando a mensagem de correr, lutar e não ser reprovado. Diga comigo, irmãos: correr, lutar e não ser reprovado. Às vezes, para entrar num concurso não é muito difícil, basta você pagar a taxa, se inscrever, pagar a taxa e você já está dentro para participar. Não há muita dificuldade para se inserir num concurso. A dificuldade é ser aprovado. O desafio é não ser reprovado. Então nós temos que aprender aqui com o apóstolo Paulo a correr, lutar e não ser reprovado. Essa é a proposta. Então vamos ao capítulo 9 da carta. Pois Paulo, de acordo com a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que acontece no final do 15 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 ele vai para a Europa, e no capítulo 18 que ele funda a igreja de Corinto, e é justamente em Corinto que é registrado que Paulo produz tendas e prega o evangelho. Uma coisa que não é muito comum na vida de Paulo, pois Paulo pregava nas igrejas e ele sabia que quando a igreja floria, ele era sustentado pela própria igreja para continuar pregando. Mas só que na igreja de Corinto foi diferente. Ele trabalhou no começo, trabalhou depois e continuou trabalhando, e se negou ele mesmo a não receber nenhuma ajuda daquela igreja. E Paulo diz que ninguém tira essa glória dele. Outra tradução diz este orgulho. E por que ele fez isso? Para não comprometer a missão que ele estava envolvido. Então vamos entender isso e entender porque precisamos correr, lutar e não ser reprovados. Leiamos aqui no capítulo 9 o final do capítulo e depois voltemos aos primeiros versículos. Versículos 24 a 26 diz assim: eu estarei lendo numa tradução que é bastante clara, se chama a tradução de J.B. Phillips. Vocês se lembram de que numa corrida todos os competidores correm, mas só um ganha o prêmio? Bem, vocês devem correr com a ideia de fixa de ganhar o prêmio. Todo participante de provas de atletismo submete-se a um treinamento bem árduo. Os atletas suportam dores terríveis por uma coroa de folhas que murcham, mas nossa competição visa uma coroa que jamais murchará. Assim, participo da corrida com determinação. Não sou um boxeador que golpeia o ar, eu realmente luto. Sou o mais severo treinador de meu corpo, pois tenho medo de que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo seja desclassificado. Então, irmãos queridos, o que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto, com essas metáforas tão belas, tão ricas, que por si só já traduzem o sentido daquilo que queremos saber. O capítulo 9, Paulo começa fazendo a seguinte pergunta, acompanhe comigo, capítulo 9, versículo 1 da carta: não sou eu apóstolo? Paulo já começa fazendo uma interrogação para os coríntios. Eu não sou apóstolo, não sou livre, ou seja, ele não era escravo, era um homem livre, principalmente porque ele gozava de duas cidadanias, uma de judeu e uma de romano.
pois ele era judeu por nascimento, por parte de pai e mãe, e era romano, porque ele nasceu dentro da província romana, na cidade de Tarso, da Cilícia, que era uma província romana. Então tinha duas cidadanias, era um homem livre para circular no império. Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Uma das marcas para ser um apóstolo era ter visto o próprio Senhor, ser testemunha da ressurreição. E o Senhor apareceu para Paulo, e ele já está mostrando as suas credenciais apostólicas. Não sois vós a minha obra no Senhor? E agora ele joga para os coríntios essa reflexão que a própria existência da igreja de Corinto testificava que Paulo era um autêntico apóstolo do Senhor. Se eu não sou apóstolo, versículo 2, para os outros, se eu não sou para os outros, se ninguém considerar o meu título de apóstolo, a minha comissão, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Se ninguém, nenhuma outra igreja não considerasse Paulo como apóstolo, a igreja de Corinto tinha que reconhecer, porque eles sabem que eles não conheciam a Cristo, estavam presos ao politeísmo, estavam presos à idolatria e à imoralidade, e Paulo chegou com uma mensagem poderosa. Não foi com sabedoria humana, mas ele disse que foi na virtude do Espírito, e Deus operou sinais e maravilhas, e floresceu uma igreja, e todos sabiam. Paulo chegou a dizer: vocês podem ter 1000 aios, guias, líderes, mas pai, vocês só têm um, porque fui eu que gerei vocês no Evangelho. Ele estava consciente da sua missão em relação à igreja de Corinto. Irmãos, tem horas na vida que nós temos que mostrar a credencial. Nós não precisamos provar para alguém que sabemos dirigir. Não precisamos. E tem pessoas que dirigem muito bem, mas quando guarda para ele não vai dizer assim: você sabe dirigir? Ele diz assim: cadê a carteira? Ele quer a identidade, a comprovação. A pessoa pode até não saber dirigir bem, mas se tiver habilitado, está qualificado. Ele tem a credencial. Ele pode dizer: isso saiu em bola roda, mas está credenciado. E o outro que sabe dirigir bem, não tiver habilitado, está reprovado dentro do guarda. Para o carro, desce, vai para casa a pé agora que o carro está preso. Manda alguém habilitado vir buscar. Então Paulo agora vai dar suas credenciais do seu serviço. E ele diz assim: se eu não sou apóstolo para ninguém, mas para vocês eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado. A marca que eu sou apóstolo é a própria existência dessa igreja. O trabalho frutificou, o trabalho cresceu, o trabalho floresceu. Aí Paulo diz assim, versículo 3: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Ou seja, se ele trabalha numa igreja, não era para a igreja dar ele o comer e o beber? Não temos nós o direito de comer e beber? E ele diz nós, porque ele e Barnabé estava nesse processo. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ou será que somente eu e Barnabé que não temos esse direito de deixar de trabalhar no secular para servir somente a igreja? Os outros se dedicaram integralmente à pregação e Paulo não podia, porque a igreja de Corinto criou um obstáculo.
A igreja tinha muitos pensadores, questionadores, e estavam preocupados, muitas vezes, como se Paulo tivesse interesse na riqueza de alguns que tinham muitos escravos, muitas fazendas, e aí começaram a privar a oferta para Paulo e para Barnabé. E Paulo disse: se eu não tenho esses direitos, aí ele diz no versículo 7, quem jamais milita a sua própria custa? Quem é que vai à guerra à sua própria custa? O soldado que se alista no exército romano, Roma lhe dá a armadura, dá a comida, a bebida e dá a tenda para ele dormir no acampamento. Quem é que vai à guerra? Todos sabiam disso, que o serviço no Império Romano militar tinha a proteção do próprio império. Aí Paulo diz: quem é que vai para a batalha à sua própria custa? E ele continua no texto dizendo assim: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Irmãos, por isso que Salomão, o sábio, diz que o homem precisa usar de sabedoria com os bens que Deus lhe dá. Ele diz: no dia da prosperidade você goze, aproveite, desfrute, mas no dia da adversidade considere, porque Deus fez esse dia em oposição àquele. Porque tem pessoas que ganha, Deus abençoa, mas não desfruta de nada, só fica escondendo, mirrando, não investe nada para ele, para a sua família. Ao resultado vem a morte, ceifa e fica para outros gastarem. Meu irmão, goze dos bens de Deus hoje, desfrute das bênçãos de Deus. Se Deus lhe deu, desfrute. Agora, no dia da adversidade, considere que foi o Senhor também que trouxe. E o texto continua: ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Aí Paulo levanta o questionamento: será que esse meu argumento é humano? Isso é só um pensamento mundano que eu estou tendo? Ou não diz a lei de Deus essa mesma coisa? Isso é mandamento de Deus, irmãos. Aí ele vai dizer aqui: porque a lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi que debulha ou que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Irmãos queridos, quando o homem usava o boi para trilhar o trigo, trazia o trigo, juntava na eira, e o trigo na eira, naturalmente as eiras dos judeus são redondas e muitas, né? É uma vala, né, rodeada de pedras, num terreno de pedregulhos, e joga o trigo. Aí colocava o boi e atrás dele uma trilhadeira, que é uma peça de madeira presa no boi, com cheio de pontas de pedras, para quando ele puxando o boi, aquele peso, muitas vezes sentava uma criança naquela. Isso é praticado até hoje, esse processo de trilha. E quando ia puxando o boi para fazer a trilha, alguns homens atavam a boca do boi para ele não comer aquela palha, para que ele não parasse de trabalhar. Então amordaçava a boca do boi. Deus, que é santo e justo e cuida de tudo e de todos, disse assim: não atarás a boca do boi que debulha na hora de trilhar. E Paulo disse que isso foi escrito para mostrar que todo trabalhador deve ser recompensado, ele deve ser abençoado. Se Deus tem cuidado dos bois, aí Paulo diz: certamente que é por nós que ele dá este mandamento. Aí ele continua, versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, quer dizer, se ele semeou em Corinto coisas espirituais,
será muito de que de vós recolhamos as carnais? Seria demais nós trouxemos para vocês bênçãos espirituais e vocês estão respondendo que não vão nos dar nada? Seria demais receber algum bem material de vocês para nossa sobrevivência? É isso que ele está dizendo. Aí ele continua o texto: se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Se outros estão tirando esse proveito de vocês, nós tínhamos por direito como pais espirituais. Mas olha só, irmãos, mas nós, versículo 12, mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Embora Paulo tivesse o direito de levar uma esposa e não levou, tivesse o direito de receber salário, se negou, tivesse o direito de ser recompensado com comida, com segurança, com abrigo, não recebeu nada disso da igreja de Corinto, porque eles o acusaram, levantaram acusações contra ele, colocaram em dúvida o seu apostolado, e ele mesmo assim disse: eu vou continuar pregando na igreja de Corinto, eu vou continuar abençoando esse povo. Eles estão me rejeitando, eles não querem me abençoar, e eles estão achando que eu estou indo lá em busca do dinheiro deles, do poder aquisitivo deles. Não. Se isso é impedimento para o Evangelho, eu rejeito tudo e continuo pregando com graça e de graça. Paulo estava numa carreira que ele não podia voltar atrás. Paulo entrou numa pista de corrida que nada poderia impedir os seus passos. E a preocupação dele é que haja impedimento não para ele, mas para o Evangelho. Porque a preocupação de Paulo aqui não é a sua pessoa, é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não quer obstáculo para que o Evangelho seja publicado, comunicado, transmitido, ensinado, proclamado para todos os povos. O foco de Paulo não é a sua pessoa, irmãos. Toda essa batalha de Paulo é para proteger o Evangelho. O compromisso de Paulo não é consigo, com a sua segurança, com o seu bem-estar. Não, ele mostra que ele está disposto a esmurrar o próprio corpo, contanto que o Evangelho prospere. Aonde está o nosso compromisso? Aonde está o nosso foco? Aonde está a nossa alma? Em quê? Aí Paulo diz: para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Vocês não sabem que quem trabalha nos templos, em qualquer religião, é recompensado lá mesmo? E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Em qualquer religião isso é muito comum. Os sacerdotes comiam das ofertas do altar. Vocês não sabem que tudo isso acontece? Assim ordenou também o Senhor, versículo 14, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aos que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Então é um mandamento de Deus, está dentro da lei de Deus, está dentro dos princípios bíblicos, mas a igreja de Corinto não quer fazê-la. Isso não vai impedir de Paulo continuar pregando ali, pois o seu compromisso é com Cristo e com o Evangelho. Grande é o desafio
correr, lutar e não ser reprovado. Mas eu, versículo 15, de nenhuma destas coisas usei. Olha, irmãos, tantos direitos, tantas prerrogativas que ele tinha, e ele abriu mão de tudo isso. Nenhuma dessas coisas usei. E não escrevi isso, através dessa carta que estamos lendo, para que assim se faça comigo. E eu não estou escrevendo isso para criar uma crise de consciência e vocês agora se sentir obrigados a me abençoar. Não. Paulo tem mais essa consciência que ele não quer persuadir ninguém com isso. Ele só está mostrando as credenciais e o que é de direito de um pregador do Evangelho. Aí ele diz assim: porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. A outra tradução diz: este meu orgulho. Ele está mostrando que ele não está escrevendo para persuadi-los, para eles se sentirem constrangidos a contribuir com Paulo. Porque se anuncio o Evangelho, versículo 16, não tenho de que me gloriar. Se eu anuncio o Evangelho, não tenho nenhum orgulho nisso, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Irmãos queridos, será que nós temos esta consciência de que a pregação do Evangelho, ou será que isso é apenas uma particularidade de Paulo? Que ele não tem de que se gloriar de pregar o Evangelho. E ele não tem preocupação de trabalhar a sua autoimagem, a busca de reconhecimento, divulgação de agenda, os locais onde ele passa, a glória humana, porque ele sabe que é imposta essa obrigação para ele. E ai de mim se não anunciar o Evangelho, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Se eu faço consciente do que estou fazendo, por que estou fazendo, para quem estou fazendo, eu terei um prêmio. Irmãos, irmãs, nenhum de nós que honrarmos a Deus e a sua palavra, o seu santo evangelho, ficará sem a recompensa do Senhor, se for de boa mente. Nenhum ficará, porque ele conhece os seus. Ele diz nas 7 cartas do Apocalipse: eu sei as tuas obras, eu conheço o que você faz, eu sei a sua intenção, o seu propósito. Não adianta ninguém me dizer, ninguém lhe acusar, alguém lhe defender, porque eu sei as tuas obras, diz Jesus nas 7 cartas do Apocalipse. Ele sabe o que você faz e como faz, aonde está a intenção, a dedicação, a motivação. Ele conhece tudo. Ele conhece a sua corrida, ele conhece a sua luta, e é dele que vem a sua aprovação. E Paulo continua. Aí diz assim: mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Se Paulo dissesse assim: eu vou pregar porque Jesus mandou, mas eu não queria pregar, eu não quero fazer isso, eu vou só para dar satisfação, cumprir, chega lá, mas sem nenhuma motivação. Irmãos, aí ele diz: só uma dispensação é confiada, não tem prêmio nenhum, não tem recompensa nenhuma da parte do Senhor. Isso aqui não é prêmio de salvação, viu, irmãos? Isso aqui não é recompensa de salvação, não tem nada a ver com salvação, é recompensa de trabalho, de serviço. Ninguém será salvo pelo que fizer,
É pelo que Cristo fez na cruz a salvação. Aí Paulo diz que se faz de má vontade, só uma dispensação é confiada. Não faz com alegria, com prazer, com satisfação, com dedicação, com motivação. Está apenas cumprindo uma dispensação. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. A primeira pergunta de Paulo é: não sou eu apóstolo, não sou livre? Ele começa despertando a consciência dos coríntios que ele é um homem livre. E esse sentido de livre no Império Romano era muito importante, era o grau de cidadania. E ser escravo no Império Romano era um estado de humilhação. Aí Paulo disse: porque sendo livre para com todos, fiz-me escravo de todos. Servo de todos, escravo de todos. Abriu mão de suas prerrogativas, de seus direitos. Para quê? Por quê? Aí a parte final do versículo 19, podemos ler junto, irmãos, a última frasezinha: para ainda mais. Veja a parte final do versículo 20, mais uma vez: para ganhar os que estão debaixo da lei. A última parte do versículo 21, Paulo vai apresentando uma série de prerrogativas e direitos que ele tem, que ele abre mão com um propósito: ganhar os perdidos, os que estão debaixo da lei e os que estão sem lei, judeus e gentios. O foco de Paulo era em pessoas, vidas, almas. A corrida de Paulo é por conquistar pessoas para o reino de Deus. Aí ele diz assim, irmãos, versículo 22: fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios. A última frase do verso 22: salvar alguns. É sempre pessoas o foco de Paulo. Salvar alguns. Aí continua o texto sagrado, irmãos queridos. Aí ele diz assim: e eu faço isso por causa do evangelho. A motivação de Paulo não é outra senão o evangelho de Jesus Cristo. Você está sentado aqui por quê? Você foi chamado para quê? Você foi chamada para quê? Para que o Senhor te chamou? A nossa vida, irmãos, a igreja na terra é extensão do corpo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. A igreja foi chamada para salvar, pregando o evangelho. Não que ela seja salvadora, mas ela tem um salvador que é o cabeça dela. Aí Paulo diz assim: e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. O que significa evangelho, irmãos? Boas novas de salvação. Quem recebeu salvação, flui salvação. Quem recebeu graça, flui graça, irmãos. Quem recebeu misericórdia, ensina misericórdia. Quem recebeu amor, oferece amor. Aí Paulo diz: para que eu também seja participante dele.
Aí ele vai e faz a grande pergunta e constrói duas metáforas aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, 24. Irmãos queridos, lá em Corinto havia um grande estádio, aconteciam os jogos istmos, de 2 em 2 anos, e vinham lançadores de disco, de bronze, havia corredores, havia lançadores de lanças, de dardos, havia boxeadores, e eles corriam. O ginásio, ele era feito de pedras, todo feito de pedra em semicírculo. A galeria ia subindo e a multidão ficava ao redor assistindo os jogos, e toda a batalha do atleta era para, no fim da corrida, e receber uma coroa de louro, ia ser honrado, aplaudido. Quando chegasse no final, havia os juízes que iriam julgar se de fato ele foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Havia os homens que tocavam a trombeta, os que proclamavam o seu nome, e aí vinha o imperador ou o governador, colocava uma coroa de louro na cabeça dele, a multidão ficava de pé e aplaudia, e lá estava ele glorioso com uma coroa que menos de uma semana ela secava e perdia o valor. Menos de uma semana. Mas aquele que te chamou, aquele que me chamou, preparou uma coroa que não tem nada que possa corrompê-la. E Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Para os Jogos Olímpicos, somente um levava o prêmio. Mas agora para a igreja, na corrida da fé, Paulo estimula todos, diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis o prêmio. Aí Paulo olha para os coríntios e diz: correis, corram com este propósito, alcançar o prêmio. Não pense que é somente fazer parte das Olimpíadas da fé. Não pense que é somente ter sido inscrito o seu nome lá. Não é o suficiente. Você precisa correr pelo prêmio. O que significa? Você tem que correr até o fim, com perseverança, porque o prêmio estava no final, estava no pódio, não estava no começo. Jesus disse: ao que vencer, darei. Ao que vencer, é preciso avançar, correr, lutar para chegar até o final. E o apóstolo Paulo, sabendo que quem está em Cristo Jesus é vencedor, irmãos. Quem está em Cristo Jesus é vencedor ou não? Mais que vencedor. Então Paulo está estimulando que corra pelo prêmio, porque você já tem a garantia que com Cristo Jesus você é mais que vencedor. Não abra mão daquilo que o Senhor lhe entregou. Não tire a mão do arado. Não abra mão da sua missão, ainda que isso lhe custe um alto preço, que ainda lhe cobre muitas renúncias, ainda que ninguém reconheça, que ninguém veja, que ninguém considere, mas corra pelo prêmio do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim: o propósito é isso, correi de tal maneira que o alcanceis. Aí ele entra na segunda metáfora, a do corredor é a primeira. E todo aquele que luta é o boxeador. E todo aquele que luta, de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Irmãos queridos, nenhum atleta pode dormir no horário que quer. Nenhum atleta pode comer o cardápio que quer. Nenhum atleta pode viver do jeito que quer. Ele tem que ter uma vida disciplinada, controlada, a sua alimentação, seu horário de dormir, seu horário de acordar, seus momentos de exercício, tem que ter uma escala constante. Nenhum atleta, e os atletas sabiam que eles não podiam se dar certos luxos. Nós tivemos aquele escândalo na seleção brasileira, quando um grande jogador foi requisitado, a mídia toda pedindo o nome dele, e ele foi deixado de lado, porque ele era um jogador bom, mas era indisciplinado. E o Brasil, ele já foi denunciado na mídia internacional como os atletas, quer dizer, na área do futebol, mais indisciplinados dentro do campo. Uma notícia triste, né, irmãos? E alguns fora de campo também. Tem envergonhado a nossa nação. E por isso que Deus tem permitido que o futebol brasileiro esteja bastante arrasado ultimamente, né? Tem sido uma vergonha total. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo volta para a figura e junta as duas figuras, a do corredor e a do boxeador. E ele diz no versículo 26, pois eu assim corro. Ele assume a posição do atleta que está na corrida, que está no pódio, que está na pista. E como é que ele deve correr? Veja só, irmãos, rapidinho, eu não queria ler outro texto fora da carta aos Coríntios, mas me sinto obrigado, só dar um saltozinho lá e volto já. Carta aos Hebreus, capítulo 12. O que acontece? O estádio era uma arena, como eu falei, arredondada, né? Era um semicírculo. Depois os romanos, no ano 70, transformaram isso num círculo mesmo, quando produziram o Coliseu Romano. Aí quebraram com a regra da arquitetura dos ginásios esportivos. Então era cheio de galerias e ficava lá. E muitas vezes aqueles que eram corredores no passado, que estão com a idade já amadurecida, que não correm mais, que já venceram no passado, vinham assistir a corrida dos mais novos. Aí ficava na galeria todos sentados para assistir lá embaixo o corredor. Uma das características dos corredores era desprender-se de peso. Você já viu, principalmente os maratonistas, que eles correm com aquela roupazinha de tactel, bem fininha, para não pesar sobre o seu corpo, o corredor. Porque a maratona surgiu com um soldado grego, que na guerras persas, que são as guerras médicas, ele recebeu a notícia, a ameaça, que os persas tinham levantado um exército gigante e esmagar a cidade de Maratona, que é cerca de 40 quilômetros de Atenas. E a cidade de Atenas era a cidade seguinte que seria esmagada. Então eles mandaram o anúncio para a cidade de Atenas, que se chegasse um soldado dizendo que eles perderam a batalha, todos se suicidassem, mas não se deixasse, se tornassem escravos dos persas e tal. Então eles se prepararam todos para cometer um suicídio coletivo lá em Atenas. Porém, eles venceram a guerra na cidade de Maratona. E um soldado correu com muita pressa, ele tinha que chegar lá para que o povo não cometesse o suicídio. Então ele correu muito naquele dia, 40 quilômetros. Quando ele chegou na cidade de Atenas, ele gritou:
nós vencemos. E tombou e morreu. Filpídias. A partir daí, eles criaram os jogos, a corrida de maratona, e sempre dão um grito: nós vencemos. Lembrando o martírio desses soldados, que fez a maior corrida, por isso o maratonismo é longa distância. E esse soldado, para chegar em Atenas, saindo de maratona, ele foi largando o seu capacete, a sua armadura, até ficar sem nada, leve, até chegar, por conta que estava muito pesado para ele estava desgastado, ele estava cansado. E aí os Jogos Olímpicos de corrida, eles sempre acontecem assim, desprendido, e eles criaram os jogos, os atletas sempre pelados, literalmente. Agora vamos para Hebreus capítulo 12, depois voltamos para concluir em 1 Coríntios. Correr, lutar e não ser reprovado. Veja o que ele diz. O capítulo 11 da carta aos Hebreus fala da galeria dos heróis da fé. Ele apresenta aqui Abel como o primeiro herói da fé, e vai crescendo, ele vai passando por Noé, vai passando por Enoque, vai passando por Abraão, Isaac, Jacó, chega nos reis, antes passa pelos juízes, e ele levanta uma série de heróis da fé que venceram, triunfaram e serviram a Deus e honraram a Deus pela fé. Quando termina o capítulo 11, aí entra no 12, aí ele diz assim: portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos queridos, o atleta ficava embaixo, no pódio do estádio, e a galeria ficava em cima, a arquibancada, onde todos ficavam assistindo. Era uma nuvem de testemunha daquele episódio, daquela corrida. Eles, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tira o peso de cima de você, deixa todo o embaraço, o pecado que tão perto nos rodeia, vai largando tudo. Isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não está de acordo com a vontade do Espírito Santo, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Vai largando, vai abrindo mão, porque você tem uma corrida. E lá na galeria, Abraão está dizendo: foi pela fé, meu filho. Do outro lado está Jacó: foi pela fé, meu filho. Do outro lado vai estar o rei Davi: foi pela fé, meu filho, que eu venci. E os heróis da fé estão todos lá. Está o profeta Daniel sentado e diz: eu venci pela fé. Aí Raabe grita de lá: eu venci pela fé. Aí Josué grita: eu venci pela fé. E você continua pela fé na corrida, vai largando tudo aquilo que não agrada a Deus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Aí é isso que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos. Versículo 26: pois eu assim corro, não como coisa incerta. Eu não estou correndo por coroa de louros, não, por coisas que vão murchar, por coisas incertas. Mas assim combato, não como batendo no ar, não. A minha luta não é em vão, a minha corrida não é inútil, pois tem alguém me esperando lá no pódio, e as mãos dele estão furadas. Meu irmão, minha irmã, nessa corrida, no final dela está o rei te esperando. Ele está nos esperando.
E ele não tem uma coroa qualquer não. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O que me resta agora é a coroa da justiça, que me dará o justo juiz, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. É para todos que amam a vinda do Senhor, que não desiste da corrida, que não desiste dos embates. Talvez a luta esteja renhida, esteja difícil, o boxeador é nocauteado, ele cai no chão, mas ele precisa se erguer de novo, fechar os punhos e avançar contra o inimigo. Ele não pode desistir no campo de batalha. Ele não pode sair da pista, porque o seu lugar não é na pista, é no pódio, ao lado daquele que é Senhor de tudo e de todos. Irmãos queridos, deixe-me ler aqui algo rapidinho. Eu coloquei aqui para não esquecer. Aliás, vamos resumir por questão de tempo. No ano de 2004, o corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro estava participando das Olimpíadas na Grécia, e ele liderava na pista de corrida em primeiro lugar. Maratonista, estava na frente, ninguém segurava ele, a distância dos demais corredores era imensa, os olhos do mundo todo estavam voltados para ele. De repente, um ex-padre doente mental, escocês, partiu para cima dele, o agarrou e o tirou da pista, derrubando ele, que estava certa a medalha de ouro para ele lá na frente, o troféu, o arrancou. Você pode assistir isso na internet, quem não lembrar desse episódio. O arrancou da pista, e foi um momento de constrangimento, e ele ficou segurando. De repente chegou o primeiro atleta e passou, chegou o segundo, chegou o terceiro, e o homem segurando ele, e a polícia veio em cima, arrancou aquele homem, e ele, naquele momento de constrangimento, de perturbação mental, psicológica, ele olhou para a pista, viu os corredores passando, se jogou na pista novamente e foi até o fim. Ele não ganhou uma medalha de ouro, não ganhou de prata, ganhou de bronze, mas chegou no fim. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Comitê Olímpico, ao ver a bravura de Vanderlei, decidiu reconhecê-lo com a maior medalha dos Jogos Olímpicos de honra. Ele é o único atleta da América Latina que ostenta essa medalha hoje. Uma medalha de honra dos Jogos Olímpicos, que é raro um atleta conquistá-la, por conta da vontade dele de exemplar para o mundo, que não era para desistir, mas que era para avançar, para seguir, e ir até o fim. O Comitê Olímpico resolveu premiá-lo com a medalha de maior honra da história dos Jogos Olímpicos. Não desista, porque ele vai te recompensar no final. Não abra mão dessa corrida, dessa luta, dessa batalha, porque quem te chamou foi o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele não nos chamou para sermos reprovados no meio da pista, no meio da corrida, no meio da batalha. Antes, subjugo o meu corpo. Essa palavra, subjugo, colocar debaixo do jugo, que é justamente a disciplina, as regras. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo estava decidido a correr, a lutar, mas não ser reprovado. E para isso ele estava disposto a largar de tudo que pesasse,
que impedisse o evangelho de ser proclamado, de ser publicado, de que as pessoas conhecessem a verdade de Deus, ele estava disposto à renúncia de si mesmo, à autodisciplina, à autonegação, para que o evangelho atingisse as pessoas. Muitas vezes lutamos por coisas desnecessárias, mesquinhas, que promovem escândalos, que dividem as pessoas, que impedem de outras pessoas ouvirem o evangelho pela nossa boca, de querer seguir a Cristo pelo nosso péssimo testemunho, porque estamos brigando pelos nossos direitos. Nós somos um povo que tudo eu tenho direitos, qualquer coisa eu processo, eu vou para a justiça. Todo mundo tem direito e poucos deveres. Meu irmão, minha irmã, que possamos aprender com Paulo, que sendo apóstolo, que sendo livre, que viu o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha a igreja de Corinto como selo do seu ministério, que tinha todas as prerrogativas que era para ser mantida, e abriu mão de tudo, sacrificando a si mesmo, para que o evangelho não fosse comprometido, para que ele mesmo não fosse reprovado ao pregar para alguém. Ele queria ser um atleta ilibado, um atleta responsivo, um atleta que tinha um foco, e queria chegar até o fim. Que possamos correr e lutar, mas não sermos reprovados. Que possamos seguir esse grande exemplo do apóstolo Paulo, avançando até o fim, e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, abençoe esta igreja, e recompense com graça e misericórdia. E se algum irmão ou irmã desejar participar do nosso seminário Esteades, estamos de portas abertas. Nós temos o curso vocacional, o curso básico e o curso de teologia ministerial. É só nos procurar que eu dou todos os dados. Amém? Que pastor?